aqui para comentar esse assunto tão interessante, a gente tem a Marília. Marília, o que você acha? Como os pais realmente devem lidar com essa questão da insegurança, do medo em relação aos filhos? Apesar da gente não ter observado isso, né, que aí todos os depoimentos foram muito positivos, a minha experiência clínica mostra que os pais muitas vezes têm essa insegurança sim, né? Então, assim, não só com os pequenos, o momento de deixar ir dormir na casa dos amigos, o momento de deixar fazer uma viagem com um coleguinha, também com os adolescentes, né? Às vezes os pais, com medo de que eles se envolvam em algumas coisas, eles não permitem, mas não param para refletir o quanto essas fases de saída de casa, viver novas experiências com outras pessoas, permitem a autonomia e o amadurecimento da criança, do adolescente. Você acha que isso caracteriza uma superproteção? Até onde a superproteção é benéfica ou começa a atrapalhar a vida da criança? Eu acho que começa a atrapalhar quando os pais deixam de ouvir os desejos dessa criança e equalizar entre o poder, o desejo, a necessidade, e o quanto elas podem fazer aquilo e o quanto eles têm de medo que algumas situações aconteçam se a criança for fazer um passeio e ficar um tempo mais longe. Então eu acho que existem situações que são positivas, né? Então o pai superproteger ou o pai proteger, né, aquela criança de alguma situação, mas existe aquela em que ele impede a autonomia, né, o desenvolvimento, a ampliação de relações sociais. A própria experiência individual da criança mesmo, né? Porque é claro que é muito mais fácil falar do que vivenciar isso. Eu mesma me caracterizo um pouco como uma mãe superprotetora, mesmo sem querer em alguns momentos. Mas eu acho que, enfim, faz parte da vivência de cada um, né? Eu acho que é interessante ampliar sempre as relações sociais das crianças. Você está certíssima. Muito obrigada, Marília. Obrigada, Jana. A gente segue agora para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Show de Bebê, com a psicóloga Marília. E agora a gente vai falar sobre um assunto tão delicado, né, Marília? Como lidar com a perda, como comunicar a perda a uma criança. Uma perda de uma pessoa, um ente querido, enfim, a morte mesmo de uma pessoa, né? Ai, que coisa delicada. Como fazer? Eu acho sempre que a gente tem que pensar no seguinte, no que aquela família acredita e como ela acredita, e as decisões devem ser tomadas sempre compartilhadas, né? Por exemplo, a criança até os 6 anos, ela ainda tem muito a ideia de fantasia, ela não tem ainda muito fixo para ela que a pessoa não vai voltar mais, como que funciona esse não voltar mais, até por conta das questões do faz de conta. Mas depois dos 6 anos ela já começa a entender. E aí que é interessante que os pais percebam a possibilidade de responder isso para as crianças, responder as perguntas. E aí sempre surge aquela questão. E aí, Marília, devo levar ou não a criança ao velório, ao enterro? E eu acho que faz parte de cada pai ou mãe. O que eu acho que, assim, não precisa ficar o tempo todo, né? Já que você decidiu levar por questões dos seus valores e de como a sua família lida com isso, não fazer ela ficar muito tempo exposta e aí se preparar e ter bastante paciência para responder todas as perguntas. E se a criança fica impressionada com aquilo, com aquela cena, isso pode causar um trauma? Olha, trauma não, mas é uma situação que ela vai ter que passar. Quantas vezes na vida a gente não passa por isso? Se a gente se tornar adulto, por exemplo, a gente vai ter que ir no enterro alguma vez na vida. Então eu acho que não um trauma, mas assim, a criança costuma ficar um pouco mais assustada, fica um pouco mais, como eu diria, fica mais delicada, fica mais chorona, mas não é também uma coisa assim, só se isso perdurar por um tempo, que eu acho legal que os pais procurem uma ajuda, né? Para ver o que está acontecendo, o que impressionou de tal forma aquela criança. Esse entendimento, essa percepção da morte, tem uma faixa etária específica que acontece esse insight, assim, a partir dos 6 anos? 5, 6 anos, E o que eu acho interessante é não mentir. Então, assim, foi viajar e não volta. Isso é experiência do abandono, né? Como uma pessoa vai viajar, sua avó foi viajar
e não volta ou virou uma estrelinha no céu. Pode até ser que em alguns casos funcione, mas eu acho que é sempre legal falar assim, olha, a vovó não tá mais aqui, ela morreu. Aí ele vai perguntar, o que é morreu? Ou ele vai falar, morreu? Né? Às vezes as crianças não têm nem essa ideia, mas é sempre interessante que você fale a verdade e não que você invente histórias de que foi viajar e não volta mais. Porque senão um dia quando você precisar ir viajar, ela pode ficar com a ideia de que você não vai voltar mais, né? Ou seja, minha avó foi embora e nem se despediu de mim, minha avó foi viajar e não se despediu de mim, então vai criando outras questões que são tão mais complicadas de lidar quanto a comunicação ou falar de uma morte. E aí quando a gente fala de animais de estimação... Eu ia falar justamente disso, Quando a gente fala de animais de estimação, é não fazer uma substituição imediata. Porque eu vejo assim, tem famílias que estão acostumadas a ter gato, cachorro, e é normal, morreu um, você vai lá e coloca outro, compra outro e adota, enfim, tem um outro animal. Mas não para colocar no lugar daquele. É legal frisar que esse animal vai ter uma nova história, que ele faz parte da família, ele é diferente do outro e que a gente sempre vai ter a lembrança do cachorrinho, do gatinho, do peixinho, mas que esse é um outro animal. Não substituir, não colocar o mesmo nome, não falar, olha, ele vai ser igual, porque não vai. Se a gente é diferente, os animais também são. Então você acha importante vivenciar esse luto, né? Para a criança entender o que é essa perda e poder superar isso, né? Não ficar escamoteando, nem esconder nada. E ter paciência para responder todas as perguntas, né? Porque aí a gente começa a responder e vai se enrolando, né? Então, assim, eles vão perguntar, eles vão querer saber. E dentro do seu limite, eu acho que é legal você falar para a criança, olha, eu não sei te responder isso. Você pode esperar um pouquinho que eu vou procurar, eu vou me organizar e aí a gente volta a falar sobre isso? Porque eles vão perguntar. Se a gente tocar numa palavra X, alma, o que é alma? Sangue, o que é sangue? Espírito, esqueleto. Então, assim, eles vão acabar perguntando. E o que a gente precisa ter é um jogo de cintura para dizer também que a gente não sabe responder tudo, Joana. Por que a gente tem que dizer que sabe responder? E as crianças, na verdade, não sabem lidar muito com isso, né? Como você não sabe, mamãe? Né? Como assim, né? E isso é complicado mesmo, né? Coloca a gente em certas situações que são complicadas, né? Então, não mentir, acolher e saber que tem um processo ali por trás disso e que você também não tem todas as respostas para perguntas. E é o ciclo da vida, né? Por mais duro que seja, né? A gente vai falar isso para uma criança tão nova, mas, enfim, assim como a flor, né? Que quando a gente colhe, né? De repente dando uns exemplos, assim, para ela entender, né? O ciclo, né? O ciclo da planta, o ciclo dos animais e o ciclo das pessoas, né? Que vai acontecer inevitavelmente. A gente não pode passar pela vida sem vivenciar uma experiência de morte. É verdade. Então, eu acho que é interessante elas irem sabendo, né? E aí cabe aos pais decidirem se levam ou não a criança, se expõe ou não a criança. Eu não gosto nunca de determinar, leva, que é bom, não leva, que não é bom. Eu acho que cabe aos pais. O que eu acho que vale equalizar é o quê? O tempo, disposição a esse estímulo e, enfim, tá preparado para responder as perguntas, para ele entender, nossa, mas a gente foi lá, encontrou uns primos que a gente não via há um tempo, como que funciona? Então, assim, eu acho que é estar preparado para lidar com isso e saber que se ele passar por essa experiência, você souber contar, acolhendo, sem a questão de estar mentindo, inventando alguma coisa que a pessoa pode dar a impressão de que a pessoa vai voltar, não é positivo. Tá certo. Muito obrigada, Marília. Obrigada, Joana. Bom, da morte à vida, né? Agora a gente vai conversar com duas blogueiras que tiveram uma ideia muito bacana sobre trocas de experiência entre as mães. Vamos lá!